Olá pessoal, vamos falar dando continuidade em altimetria, representação do relevo. O relevo da superfície terrestre é uma feição contínua e tridimensional. Existem diversas maneiras para representar o mesmo, sendo as mais usadas curva de nível e os pontos cotados, e além agora do modelo numérico terreno, que são grades regulares. Aqui nós temos alguma representação do relevo, por exemplo, aqui é o modelo tridimensional, modelo raster, que a gente vai ver isso mais na geomática, tá? Como que eu represento esse relevo? Através de curva de nível. Então aqui são curvas de nível, onde são linhas que de cada ponto dessa linha aqui, ela possui o mesmo valor da cota ou da altitude. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto mais baixo. Então, ele tem um valor de cota maior, menor, e vai aumentando conforme você vai vindo para esse lado aqui. Observe que em regiões de curva de nível, onde a curva de nível está mais aglomerada, né, juntas, próximas da outra, observe que são regiões onde o relevo ele tem uma inclinação maior. Então, quanto maior a variação, maior a inclinação, menor será a distância entre as curvas de nível. E em regiões mais planas, por exemplo, essa daqui e aqui em cima, observe que há um afastamento maior entre as curvas de curvas de nível, mostrando que é uma região mais plana, ok? Então, consegui apresentar através de curva de nível. Aqui é o modelo tridimensional raster. Aqui é o modelo matricial, tá? Onde cada pixel aqui, né, cada célula, ele tem um valor da cota, mas no caso especificamente isso aqui é o sombreamento. Então observe que dependendo da região ele vai mostrar uma sombra. E aqui é a questão de direção da inclinação do fluxo. Por exemplo, eu tenho aqui, não é nessa planta aqui não, tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, se cair uma gota d'água aqui, qual que é a direção que ela vai estar escorrendo? Isso aqui é muito usado, por exemplo, para fazer cálculo de perda de solo, ou cálculo, né, por exemplo, você quer construir uma barragem, qual que será a área de contribuição, delimitar uma bacia hidrográfica, e assim por diante. São vetores, tá vendo? A representação do relevo. Perfis transversais são cortes verticais do terreno ao longo de uma determinada linha. Um perfil transversal é obtido a partir de uma interseção de um plano vertical com o terreno. Então eu tenho aqui o meu terreno tridimensional e vou fazer esse perfil aqui, ou meu plano vertical. Tá? Eu tenho aqui o meu o terreno em si, tridimensional. E aqui eu tenho esse plano vertical. Quando eu corto esse plano, eu gero um perfil aqui, um perfil transversal. Então aqui eu tenho a variação da altimetria, né, do meu terreno. Então, por exemplo, se eu quero fazer, digamos que eu quero fazer uma terraplenagem desse terreno, de tal forma que o relevo aqui ele fique plano nesse nível aqui. Então, tomando como base essa referência aqui, onde vai ser o meu terreno já feito a terraplenagem, aqui vai ser o meu volume de corte e aqui vai ser o meu volume de aterro. Então, onde eu vou cortar o meu terreno vai ser desse ponto aqui para cima e onde eu vou aterrar vai ser desse ponto aqui para baixo. Então, quando a gente faz um levantamento de terraplenagem de estradas, né, por exemplo, ou então você vai fazer lá o corte e aterro no seu terreno para poder fazer um galpão qualquer, um curral, é importante haver um equilíbrio entre o volume de corte e o volume de aterro. Porque se você corta muito e aterra pouco, você vai ter que depositar essa terra que você cortou em algum outro lugar. Ou se você corta pouco e aterra muito, né, a relação é mais aterro do que corte, você vai precisar tirar a terra de um outro local. Então isso vai aumentar o seu custo. Então geralmente o que se faz é esse equilíbrio. O que você corta, você aterra. Tá? O volume, né? De corte, esse é o volume muito próximo ao volume de aterro.
Bom, durante a representação do perfil, costuma-se empregar escalas diferentes para o eixo X e o eixo Y, buscando enfatizar o desnível entre os pontos, uma vez que a variação em Y quanto à altitude é menor. Por exemplo, pode-se utilizar uma escala de 1 para 100 para X e 1 para 10 para Y. Geralmente, quando você faz, né, essa relação aqui do eixo X com o eixo Y, o eixo Y, que é o da cota, ele é 10 vezes maior do que o eixo X, que é da distância. Tá? Então, por isso que a gente adota essa relação, por exemplo, 1 para 100 e 1 para 10. Curva de nível. A forma mais tradicional para a representação do relevo pode ser definida como linhas que unem pontos pontos com a mesma cota ou altitude. Representam uma projeção ortogonal à interseção da superfície do terreno com planos horizontais. Então, o que está acontecendo aqui? A curva de nível, você pega um plano horizontal, por exemplo, uma cota 100, e traça até cruzar com o terreno na cota 100, ou altitude 100. Então, essa seria a linha chamada de curva de nível. Se eu aumentar esse plano aqui para 101, por exemplo, ele cortaria aqui. E assim por diante, ou abaixando, né? Abaixando você vai ter essas diferentes curvas de nível. Então aqui a representação desse modelo aqui, pensa nesse modelo dimensional, o terreno em si, eu estou representando essa curva de nível, onde nada mais é que a interseção desse plano horizontal com o terreno. Tá? O outro, esse aqui é o plano vertical, que gera o perfil transversal. Esse aqui é o plano horizontal, que gera a curva de nível. Tá? Bom, elevações e depressões. Observe que eu tenho aqui dois modelos muito semelhantes de curva de nível. Na verdade, a variação aqui é igual. Só que um representa elevação, o outro representa depressão. Como é que eu diferencio um do outro? É pelos valores da curva de nível. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele está subindo da periferia para o centro. Então, mostrando que isso aqui é um pico. Tá? Já esse daqui, eu estou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10. Ou seja, a periferia, a bordadura da periferia aqui, né? Ela está mais elevada do que a parte central. Mostrando então que esse ponto aqui, essa região aqui, é um vale. Ou seja, uma depressão. Então, ao interpretar uma curva de nível, nós precisamos ter o entendimento, né, não só do formato da curva, mas também dos valores que essas curvas representam para saber se você está subindo ou descendo. Por exemplo, aqui, ó, 100. Tá. As curvas de nível podem ser classificadas em curvas mestras e principais e secundárias, né? Ou principais ou secundárias. As mestras são representadas por traços diferentes das demais. Mais espesso, por exemplo, sendo todas numeradas, as curvas secundárias complementam as informações. Por exemplo, geralmente a gente só enumera as curvas mestras. Por exemplo, 100, 105 aqui, já que é uma variação de 1 metro, de 5 em 5 curva de nível, a gente faz essa curva mestra. Então eu tenho aqui 100, então eu enumero a curva 100, depois ela é mais grossa, tá vendo aqui? Pode inclusive ter outras cores, como aqui é tudo preto, só está a espessura. As curvas mestras aqui são mais espessas. Então 100, 101, 102, 103, 104, 105. Então na hora de numerar, eu numeraria a 105 e a 100. E as curvas secundárias são esse intervalo de 101 até 104, aí, tá? Que são curvas com linhas com traços mais finos. Algumas regras básicas a serem observadas no traço das curvas de nível. Por exemplo, as curvas de nível são lisas, ou seja, não apresentam cantos. Você não vai encontrar curva de nível desse formato aqui, ó. Tá? Elas são suavizadas, uma característica dela. A curva de nível nunca se cruzam. Por exemplo, aqui, ó, 10 e 15. Eu nunca vou ter no mesmo ponto aqui curva de nível com 10 e 15. É óbvio que você, por exemplo, você pegar um talude, você tem ali a cota, né, um ponto mais baixo. Imagina um paredão aqui assim, ó. Você tem aqui um terreno, aí você faz um talude de 90 graus e o terreno. Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter
ele vai estar ocupando o mesmo espaço em x e em y do que esse daqui, apesar de ser contas diferentes. Então, mas nesse caso, eles mesmo assim eles nunca vão se cruzar. O que vai acontecer, por exemplo, é fazer isso aqui. Ó. Tá vendo? Alguma coisa tipo. Agora, atravessar um ao outro, não. Ok? Curvas de nível nunca se encontram e continuam uma só. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? 10, 15. Isso aqui não existe, tá? Quando você tem uma representação de talude, existem outras formas de representar o talude, como eu falei aqui agora. Esse talude aqui, ó. Quanto mais próximo entre si, mais inclinado é o terreno. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 100, 101, 102, 103. Eu tenho uma distância aqui, ó, x, e aqui eu tenho 100, 101, 102, 103. São as mesmas cotas, mas essa distância aqui de uma curva para outra é menor, nesse lado, mostrando que nesse terreno aqui, ó, ele é mais inclinado do que esse aqui. Quanto mais, eu até falei anteriormente, né? Quanto mais afastado da curva de nível, mais plano é o terreno. E quanto mais próximas ao espaçamento das curvas de nível, mais inclinado é o terreno. Então aqui nós temos, né, uma representação. Observe que nesse ponto aqui, assim, ó, as curvas de nível são mais adensadas, mostrando que é uma região com inclinação maior do que esse e do que esse. Com o levantamento topográfico, altímetro, são obtidos diversos pontos com cotas e altitudes conhecidos a partir desses pontos que são desenhados. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o terreno a ser levantado. Até o exemplo que nós fizemos, né, no trabalho de vocês. O que nós fizemos? Calculamos todos esses pontos aqui, pontos tanto de borda, tá, quanto os pontos da interior aqui. Tá? Então, obtivemos aí as cotas, né, de todos esses pontos aqui. Então, o que o software fez? O software foi lá e fez a triangulação desses pontos aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ele fez vários triângulos. Tá? E assim por diante. Depois, né, de acordo com as cotas desses triângulos, eles foi lá e calculou as curvas de nível. Então, como é que nós fazemos isso? Bom, por exemplo, aqui, ó. Observe nesse caso aqui, fizemos todo o levantamento topográfico. Tá? Eu tenho a cota 102, 102,257, 102,256, né? 102,992, 103,215, 104 e assim por diante. Só que curva de nível, eu vou pegar, por exemplo, do 102, 103, 104, 105 e 106 aqui. São curvas de metro e metro. Poderia ser de intervalo menores, intervalo maiores, vamos pensar de curva de metro e metro. Então, como que é feito isso? Vamos pegar esse primeiro quadrante aqui, ó. Opa, cadê meu ponteiro? Vamos pegar esse primeiro quadrante aqui para vocês terem ideia de como é que são feitos os cálculos, tá? Então, olha, tem o ponto 5, 6, 9 e 10. 5, 6, 9 e 10. Esse daqui, que a gente vai pegar aqui de baixo. Então, observe, ó, o ponto 5 está a 103,102. O ponto 6 está a 104,215. Então, eu preciso determinar aqui qual que é a cota 104 metros nesse afastamento aqui de 5 até 6. E ele tem 20 metros, certo? E aqui eu tenho de 103,102 até 104,5. Então, eu preciso determinar aqui qual que é o ponto nessa linha aqui que está na cota 104. Observe que daqui para esse ponto eu tenho uma distância de 15 metros. Então, como que é feito isso? Onde está o ponto 104 de 5 para 6? Então, vamos lá. A variação de cota de 5 para 6 foi o quê? 104,216 menos 103,102, que é igual a 1,113 metros. Então, a variação do ponto 5 ao ponto 6, eu estou subindo aqui 1,13 metros. Então, vamos lá. Na proporção de 20 metros, eu estou variando 1,103. Quantos metros eu vou variar de 103,2 até 104? Ou seja,
até o ponto 4 aqui, ó. O que eu estou falando assim? De em 20 metros, eu variei 1,03. Então, quando eu pego 104 menos isso daqui, eu vou ter uma variação de altitude, que vai dar o valor que não lembro aqui, deixa eu fazer essa conta aqui, que vai dar uma variação, por exemplo, deixa eu fazer as continhas aqui, que vai ser mais fácil, né? Calculadora. Deixa eu mudar aqui a calculadora. Cento e quatro menos 103,102. É isso, né? Isso. 0,898. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Shift F. Se para 1,103 eu andei 20 metros, para andar 0,0898, eu vou andar quantos metros? Eu faço aquela regra de 3, então eu vou ter que andar 16 metros a partir do ponto 5, onde vai estar 16,103, onde vai estar o meu ponto aqui, onde vai ser o 104. Então a cota 104 está a 16,16 a 366 metros do ponto 5. Então vou lá e marco aqui, ó. Aqui que vai passar a minha curva de nível do 104. Agora, de forma análoga, eu vou fazer do ponto 5 ao ponto 9, onde está a cota 104. É a mesma coisa. A variação do ponto 5 ao ponto 9 foi de 1,404 metros. Então, para variar 1,40 metros, eu dei 15. Então, para variar aí 0,6 alguma coisa, na verdade vai ser 0,898, eu vou andar quanto aqui? Então, eu calculei, foi 9,954. Então, a cota 104 está a 9,594 metros do ponto 5. Então, eu venho aqui e vou com a régua, né, com alguma coisa, e marco 9,594. Então, aqui é o ponto onde vai passar a minha curva de nível 104 nessa linha aqui. Aí eu venho e traço a minha curva de nível. Tá? Então, assim eu faço para todas. Por exemplo, aqui, ó, eu venho, ó, tá próximo aqui, 103 vai estar próximo a esse aqui, ó. Venho e traço, calculei nesse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com a minha opção de ponteiro. Fazendo aquelas mesmas contas, a gente determina, tá, onde ele passa aqui em cada um desses arestas aí, desses lados do meu polígono aí. E só cruzo depois as curvas de nível. E são assim que elas são traçadas, né, manualmente, ou segue o princípio aqui para fazer no computador. O computador segue esse mesmo princípio, tá, dessa interpolação entre as minhas linhas aqui. Tá? Depois eu traço a curva de nível. Então é isso, pessoal. Então nós concluímos, né, todo o conteúdo da disciplina. Agora é a prova. Que o Senhor nos abençoe todos aí. Muito obrigado. Até a próxima. E espero que ninguém, né, recomece a disciplina de topografia para o semestre que vem. Todo mundo passa aí. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.